E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe, versículo 10, por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Jesus está falando, gente, e preparando a igreja para o arrebatamento. Amém? E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Jesus está falando sobre o sentido da volta. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqueles homens, vendo Jesus, não enxergaram. Ouvindo, não ouviram. Jesus estava lá. O apóstolo João testifica sobre Jesus dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Amém ou não amém? João capítulo 1 fala claramente sobre o verbo de Deus. Mas mesmo quando Jesus veio à terra, e mesmo quando ele se mostrou ao mundo, mesmo quando ele falou diretamente às pessoas, elas vendo não viram e ouvindo não ouviram. O que nos prova cabalmente que tanto faz ser o missionário Márcio Monteiro aqui, como o Senhor Jesus, pessoalmente, nesse altar. Aquele que tem ouvido para ouvir é que vai ouvir, aquele que tem olhos para ver é que vai ver. Porque quando Jesus levantou a igreja, quando ele profetizou sobre a igreja, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse: o que ligares na terra será ligado aonde? No céu. E ele deixou ensinamentos profundos para que aqueles que têm olhos e ouvidos possam perceber. Mas é dito pelo profeta Isaías desde muito, de que as pessoas, elas não conseguiriam entender as coisas de Deus. E o motivo está aí no versículo 15, veja. Porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam. Amém? Então as pessoas estão de olhos fechados, elas estão com os ouvidos fechados, elas não entendem, o seu coração não está dilatado para entender, eles não percebem, não se convertem. É difícil converter alguém, é difícil mudar a direção da vida de alguém. As pessoas querem sempre rumar para o pecado, as pessoas querem rumar para o que não presta. Tirar uma pessoa do caminho mau é muito difícil, colocar lá é fácil demais. Você quer colocar uma pessoa no vício, é só oferecer uma maconha, uma cocaína, aquela pessoa já está cheirando, está fumando. Você quer botar no vício, é só você dizer que vai pagar uma cerveja, a pessoa já está tomando a primeira, a segunda, a terceira, daqui a pouco desembesta. Então colocar no caminho mau é muito fácil. Colocar no caminho mau é muito fácil. Um irmão aqui da igreja outro dia testemunhou que estava evangelizando e uma prostituta passou por ele e o chamou para um programa, a própria prostituta. Interessante, né? Como é fácil uma pessoa cair ou decair
perder a sua salvação. É muito fácil, irmão. Agora, arrancar uma pessoa do inferno, arrancar uma pessoa das trevas, não é fácil. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas têm olhos, mas não querem ver. Jesus estava lá pregando, curando, libertando, salvando. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus fez tanta coisa bonita, mas quem tinha olhos para ver, não viu. Quem tinha ouvidos para ouvir, não ouviu o que ele estava falando. As pessoas olhavam para o pão, olhavam para o peixe, olhavam para a tempestade que parava. Olha, o próprio apóstolo Pedro viu Jesus acalmando o mar, andou sobre as águas, mas na hora de negar Jesus, ele negou quantas vezes? 3. Chega a ser um absurdo um cara que viu o que ele viu. Ele viu aquela criança, a filha de Jairo, ressuscitando, o servo do centurião sendo curado. Ele andou sobre as águas, ele viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele viu Jesus expulsando o demônio daquele menino que estava lunático. Ele viu o gadareno sendo liberto, os demônios entrando nos porcos e jogando os porcos no penhasco, no despenhadeiro. Ele viu tudo isso, mas isso não adiantou. Pedro ainda não estava o quê? Convertido, irmão. Certa feita, Jesus disse: Pedro, apesar de tudo isso, de todas as experiências, inclusive Pedro havia saído de 2, tinha expulsado, tinha curado enfermidade, tinha expulsado demônio. É tanto que eles voltaram para Jesus e disseram: mestre, os demônios se submetem a nós, as pessoas são curadas com muita alegria. E Jesus disse: olhe, não se alegre por isso, mas se alegre que você tem o nome escrito no livro da vida. Não fique alegre por isso não, fique alegre que teu nome está escrito lá no livro da vida, irmão. E aí a Bíblia diz que Pedro, ele presenciou e ele participou de tudo isso. Judas estava lá fazendo a mesma obra, irmão. Judas estava lá, Tomé estava lá, mas Tomé duvidou, Judas traiu, Pedro negou, e estavam todos juntos no mesmo barco. Quando a tempestade batia e assolava o barco, Jesus mandou a tempestade parar, o vento parar, o mar se acalmar, e tudo aconteceu. Pedro estava na pesca maravilhosa, quando Jesus disse: lança a tua rede ao mar. E ele pescou uma multidão de peixes, sim ou não? Mas isso adiantou? Pedro não era convertido. Aí Jesus disse: Pedro, ô Pedro, quando tu te converter, irmão, quando tu te converter, tu vai ajudar os teus irmãos. Amém ou não amém? Quando tu te converter, ajuda eles. Porque esse mesmo Pedro, possesso de demônio, do lado de Jesus, possesso de demônio, Jesus aqui sentado, ele chega do lado de Jesus e diz: mestre, de maneira nenhuma eu vou deixar que alguém te crucifique, de maneira nenhuma eu vou deixar que alguém toque em ti. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Pedro, discípulo, seguidor, endemoniado, quem entende isso? Quantas pessoas expulsam demônios, curam enfermos, estão dentro da igreja, leem a Bíblia, oram, mas nunca se converteram, filho. São endemoniados. Pastor, quer dizer que pode acontecer isso? Pode. E Pedro tinha sido batizado nas águas? Tinha. E os outros também. Judas tinha sido batizado nas águas, Tomé também. É que a gente tem uma visão tão religiosa das coisas que a gente acha que a pessoa está na igreja, se batizou nas águas, expulsou o demônio, curou o enfermo, é crente. Está salvo. Jesus disse: olha, em vez de vocês ficarem pensando, se alegrando com essas coisas, se alegre que o nome de vocês está onde? No livro da vida. Amém ou não amém? Então, primeiro ponto, primeiro ponto, é que o coração duro deste povo fez com que eles fechassem os olhos, fechassem os ouvidos, não entendessem com a alma e não se convertessem para ser curados do pecado. O pecado é uma doença. Eles não estavam curados porque não eram convertidos. Jesus está falando com esses homens, Jesus está falando com todos que estão aqui presentes.
Irmãos, nós precisamos ser curados. Amém ou não amém? O pecado é uma doença. Diga, o pecado é uma doença. O pecado é uma doença, irmão. E muitas vezes você não quer entender que você está sendo enganado. Você está indo de mal a pior, se enganando. Abra aí na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 12, do 1 em diante. Eu quero 1 em diante mesmo. Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de, grife aí, si mesmos, gananciosos, grife, presunçosos, grife, soberbos, grife, blasfemos, grife, desobedientes a seus pais, grife, ingratos, grife, ímpios, grife, sem afeição natural, grife também, implacáveis, grife também, caluniadores também, incontinentes também, cruéis também, inimigos do bem, pode ir grifando, traidores, que mais? Atrevidos, que mais? Orgulhosos, que mais? Mais amigos dos deleites do que amigos de quem? De Deus. Quem está entendendo isso? Ele está falando de quantos dias? Dos últimos dias. Quem está vivendo os últimos dias? Quem sabe que Jesus está voltando? Quem sabe que a porta vai se fechar a qualquer momento? Quem sabe que a 69ª semana, ela aconteceu quando Jesus disse, está consumado. E nós estamos vivendo o período da graça. E a 70ª, a semana 70, para você entender melhor, ela começa no dia que o arrebatamento vem. São 7 anos de grande tribulação sobre a face da terra. Nós estamos vivendo num lapso temporal chamado período da graça, irmão. Mas a qualquer momento, como foi a porta da Arca de Noé, vai ser também essa porta. A Bíblia diz que a porta vai se fechar. Jesus é a porta. Essa porta, ela está te dando a oportunidade. Ele morreu de braços abertos, mas os braços dele vão se fechar, irmão. E você está brincando com droga, brincando com bebida, brincando com prostituição, brincando com mentira, cheio de avareza, cheio de malignidade. Ah, pastor, o senhor, sabe, eu gosto quando a pregação é bem light, então vai procurar num canto que queiram te enganar. Eu estou querendo te levar para o céu, cara. Eu quero te levar para o céu e não adianta. Você está se alegrando com bobagem. Eu comprei um carro, pastor, eu comprei uma casa. Se alegre que o seu nome está lá. Você não vai levar carro, nem casa, nem nada disso, meu amado. É os crentes festejando. Eu não vejo o crente lamentando, sofrendo como Jeremias. Eu não vejo os crentes tendo a visão que o próprio Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Irmão, eu não vejo os crentes falando sobre o dia da própria morte. Eu não vejo ninguém pensando, como disse o salmista, sobre a casa do luto. Não vejo. Eu não vejo as pessoas buscando sabedoria. É só desculpa, é só conversa, é só blá blá blá. Sabe qual é o erro das pessoas? Diga, número 1, bota o dedinho assim, eles acreditam, diga para o irmão, eles acreditam que o pecado oferece plenitude de vida. Um dia o diabo chegou para Adão e Eva, e para poder derrubá-los, o diabo disse assim, lá no Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, às vezes a gente fica pensando assim, rapaz, o pecado me dá alegria. Uma noitada de alegria e uma eternidade de inferno.
uma noitada de droga, de bebida, mas no outro dia tu está liso, com problema com a mulher, com problema com os filhos, faltando tudo dentro de casa, e tu está sofrendo porque tu precisa de mais, porque o pecado é assim, tu entra, mas não consegue sair, é uma armadilha, é uma arapuca do inferno. Quem já pegou passarinho sabe disso. Você coloca lá a comidinha para o passarinho, o alpistezinho, um negocinho, o bichinho vai lá doido para comer, quando ele come, ó, fica preso. Quando você bebe, fica preso. Quando você cheira, fica preso. Quando você se prostitui, você fica preso. Quando você adultera, você fica preso. Quando você desobedece a Deus, você fica preso. Preso. E a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus. E ela vos libertará. E se Cristo te libertar, cristão, verdadeiramente tu é livre, tu não cheira, tu não bebe, tu não prostitui, tu não adultera, tu não mente, tu não rouba, tu não mata. Para com esse negócio, dizer, não pastor, foi um vacilo, foi não. Você não é cristão, você não é convertido, você não aceitou de verdade, você é um bufão. Crente de verdade não cai. Crente de verdade não tem prazer no pecado, não tem prazer na luxúria, não tem prazer na prostituição. Crente de verdade tem o espírito da promessa, tem o espírito que dá entendimento. O crente de verdade, ele não se aconselha com o ímpio, nem senta na roda do escarnecedor. O seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Crente de verdade abomina o pecado, abomina o mal. Talvez você suponha que você vai confiar em si mesmo. Não, eu já fiz muitas coisas que justificam a minha salvação. Eu já li aqui várias vezes, irmão. Mas cuidado com isso. Um dia Pedro disse, Senhor, ainda que todos te abandonem, lá em Mateus 26, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje tu vai me negar, rapaz. Ainda hoje. Não ficou nenhum para contar a história. Quando Jesus foi preso, todo mundo correu. Todo mundo abandonou Jesus. Tem muitos que estão edificando sobre a areia, que não entendem a visão de profeta Ezequiel, capítulo 33, capítulo 34, quando fala sobre aquele que cai. Lá em 2 Timóteo 3,13 diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, nós não vamos conquistar a eternidade se a gente não tiver conhecimento de algumas coisas que são fundamentais e não pregadas hoje. Muitos pastores não pregam isso aqui, sabe por quê? Porque isso não traz dividendos para a igreja. Isso não traz lucro, isso não traz dinheiro para a igreja. Mas eu vou contar uma história para você, essa história é chamada Sã Doutrina, amém? E na Sã Doutrina diz, diga comigo, que se você não perder, você não ganha. Abra aí em Mateus 19, 21. Jesus fala com um homem e diz a seguinte frase. Abra aí. Sabe por que a pessoa não se converte? Porque ela não está pronta a abandonar as coisas que ela ama na terra. O jovem rico se aproximou de Jesus e ele disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía o que, pessoal? Muitos bens. Então não adianta. Olha, se você tivesse um coração menos avarento, você entenderia que o teu tesouro tem que estar lá no céu e não aqui na terra. Amém? Estão ensinando o povo a guardar tesouro aqui na terra, mas a Bíblia diz que você tem que guardar lá no céu e não aqui na terra. Amém ou não amém? A Bíblia diz, diga a Bíblia diz, Paulo escreve a Timóteo, ô Timóteo, os que querem ficar ricos, quem quer ficar rico? Levanta a mão. Quem quer ficar rico?
Levanta a mão. Quer ficar bem rico? A Bíblia diz, os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em imundas concupiscências nocivas, as quais submergiram a muitos, e transpassaram a muitos, com muitas dores. Ah, pastor, então por que tem um monte de pastor falando para o povo ficar rico? Porque são um monte, mas um monte de anátemas. Pastores anátemas. Sabe o que é pastor anátema? É maldito, é amaldiçoado, porque fica ensinando o povo a entrar por um caminho que não é o de Deus. Como é que você vai para o reino celestial cheio de materialismos? Tem um bispo aí que ele diz que a tua fé tem que ser materializada. Doido, maluco. Irmão, nós não somos salvos pelo que nós vemos, nós somos salvos por aqueles que nós não vemos, mas cremos. A salvação vem por meio da fé. Eu não preciso que Deus me dê um caminhão de dinheiro para eu poder acreditar nele, não. Eu tenho que crer em Deus e ponto. Amém? Voltando ao Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e... Não. O Senhor é o meu pastor. Não é e nada me faltará. É e não me faltará. Não tem nada no original. Tem não. Tira esse nada da tua Bíblia, porque se está escrito nada, está traduzido errado. Vai para o original, você vai ver no original que a tradução é não me faltará. Nós temos Bíblias traduzidas erradas aí, alguns. Tem outras que estão traduzidas certas. Mas o correto do Salmo é que ele, o Senhor é que não vai faltar, mas coisas podem faltar. Coisas materiais podem te faltar, o que não pode te faltar é a vida eterna. O que não pode te faltar é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Coisa que muitas vezes você troca, porque você se imerge tanto em trabalho, em tanta coisa, que você esquece de buscar o reino de Deus. A Bíblia diz, busca o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ah, pastor, mas é porque eu tenho tantos afazeres. Pois é. É por isso que você está mais perdido do que segue em tiroteio. É por isso que você está longe do caminho. Sabe, enquanto os irmãos da igreja primitiva caminharam por cima de pau e pedra para servir a Deus, os irmãos de hoje querem andar de carruagem de ouro. Qual é a impressão que você tem da mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho faz você abnegar. A mensagem do Evangelho te conduz à humildade ou à exaltação. A mensagem do Evangelho te sugere deixar essa vida para uma vida eterna, sim ou não? Ai, irmão, eu vou te dizer o que a mensagem do Evangelho me fala. Marcos capítulo 8, versículo 35. É um paradoxo. Você tem que aprender isso. Pois quem quiser salvar a sua vida, quem quer salvar a sua vida? Perdê-la-á. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Amém? Você quer ou não quer ser salvo? Então por que você não quer perder essa vida? Aí eu não quero perder nada. Não, essa vida tem que ser desfrutada ao máximo. Enquanto eu estou vivo, eu tenho que usar e abusar, porque a vida pode se acabar a qualquer momento, eu tenho que fazer de tudo. Diabo, demônio que te ensinou isso. A Bíblia fala que nós temos que deixar tudo para trás para seguir o Senhor. Amém? Se você não estiver disposto a perder, você não vai ganhar a vida eterna. Vou te falar outra coisa sobre o Evangelho. João capítulo 12, versículo 24. Abra aí. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Amém ou não amém? Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará.
Amém? Então, filho, você não quer perder essa vida? Você quer desfrutar ela? Então você não vai ganhar a vida eterna. Filipenses 3:8, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo de número 8. Olha o que Paulo escreve. Aliás, eu vou ler um pouquinho antes. 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Amém ou não amém? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de quê, pessoal? Olhe para a sua Bíblia. Sofri a perda de quê? Todas estas coisas. E as considero como o quê? Lixo. Lixo. Para que possa ganhar a Cristo. Amém ou não amém? Então, irmão, como é que você diz que serve o Senhor se você não quer deixar nada para trás? Qual é a impressão que o Evangelho te dá? Sabe, às vezes eu fico pensando que todo mundo que está me ouvindo aqui se converteu, mas depois eu vou ver o resultado da sua fé, o resultado das suas obras. Meu Deus, é triste quando você vê que pessoas que ouvem, que recebem as pérolas, lançam no chão. Recebe a palavra de salvação e joga fora. E não me venha com choramingos, pastor, é porque eu não suporto. Isso é mentira. O diabo mentiu para você e cegou o teu entendimento. Não existe droga, não existe bebida, não existe prostituição, não existe nada. O que existe é o Espírito Santo na sua vida, se você o tem ou não. Quem tem o Espírito Santo aí é livre. Quem não tem é morto, é preso. Sabe por que você não consegue vir para a igreja? Porque você está morto. Sabe por que você não consegue deixar o pecado? Porque você está morto. Mas se você morrer para o pecado, você vai viver para Cristo. Por favor, diga essa frase. Se eu morrer para o pecado, de novo, mais alto. Agora bem alto. Vou viver para Cristo. Olha para o irmão e diz: tu está vivendo para Cristo? Então não morreu. Se você não está vivendo para Cristo, você não morreu. Quem morre vive para Cristo. Quem morre vive para Cristo. E quando ele vier, ele não vai buscar os mortos, ele vem buscar os vivificados pelo Espírito. Parábola das 10 virgens, só vai subir quem tem o azeite, que é o Espírito Santo, quem está vivificado, quem tem a luz, quem não está em trevas, quem venceu a condenação do pecado, quem não foi pelas amizades, quem não foi pelas influências, pelos sentimentos do coração, quem não deixou o coração lhe enganar, quem não deixou o pastor que prega heresia lhe enganar, quem não foi, se deixou levar pela mídia religiosa. O católico adora uma imagem de escultura, se dobra diante dela. É ou não é verdade? Ah, eu não adoro imagem. Adora, carrega aqui, adora, sobe ladeira. Eu vi outro dia um cara carregando uma cruz de uma cidade a outra, pagando promessa. Adora, sim. É adorador, sim. Eu vejo os padres na televisão, no canal da católica, tudo dobrando diante de uma imagem, rezando e contando bolinha. Sim ou não? Então não vem com essa não. Não vem com mentira não, católico. Você adora imagem. Você é um adorador de imagem. Só que se você abrir a sua Bíblia, no livro do Êxodo, no Decálogo, nos 10 mandamentos, a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo da terra, ou embaixo da terra nas águas. Não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não venha me dizer
dizer que você não é idólatra. É. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: ficarão de fora os mentirosos. Está mentindo? Vai ficar de fora. Os adúlteros. Está adulterando? Fora. Vai ficar de fora aqueles que são chamados idólatras. Está escrito lá. 22:15 também. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, fala isso também. Ô irmão, por que você não entende que o que falta é convertimento? Amém? Só isso. Ah, pastor, eu quero ser pastor. Nem é crente, rapaz, nem cristão tu é. Quero ser. Vai te converter primeiro, filho do cão. Aí fica, não, porque eu vou para a igreja, porque agora... Que adianta tu carrega uma Bíblia desse tamanho na tua mão, bota um paletó e uma gravata, e depois vai fazer o quê? Besteira. Não adianta. Quem quer ir para o céu? Da boca do leão ou o céu mesmo? Porque na boca do leão tem um bocado aqui. O diabo já botou na boca, falta só mastigar. Eu vivo falando, mas ninguém escuta, sabe por quê? Porque Moisés falou e a turma também não escutava. Mas quando a porta se fechar, você vai gritar: Senhor, abre-nos a porta. Lembra disso? E a porta não vai se abrir. Você vai passar 7 anos de muita tribulação. Você nunca viu igual, o mundo todo não viu. E jamais haverá igual aos 7 anos da grande tribulação. E é por isso que eu estou aqui como profeta do Deus vivo, para chamar você para o arrebatamento, chamar você para o arrependimento, chamar você, porque a coisa está estreitando, a porta está fechando. Essa semana me mandaram um vídeo, eu mandei para alguns irmãos aí. Eu sei que vocês tem uns pastorzinhos sem vergonha, mas eu acho que não é ele não, pode ser outro. Meu amigo, eu não estou dizendo que é o que não é, mas eu estou vendo pelos acontecimentos. Emmanuel Macron fala que ele está totalmente voltado para trazer paz a Israel. Meu irmão, que é isso? Eu botei no meu Face, eu botei num grupo de pastores, e o grupo de pastores, em vez de pegar e discutir o assunto, sabe o que eles fizeram? Botaram o negócio de Lula, de não sei o que, política nacional. Eu digo, rapaz, eu peguei e descer o pau, sabe? Eu digo, rapaz, vocês são pastor, o que é que vocês são? Por que a gente não fala nesse grupo coisas que são da igreja, coisas que são pertinentes ao evangelho? Negócio de política aqui dentro, rapaz, crime vergonha na cara. Se vocês continuarem com política desse grupo, eu vou sair do grupo. Aí, não, que é isso, missionário, que é isso, missionário, que é isso nada, cara. Se eu quisesse ser político, eu estava lá, roubando os outros. Não quero, nunca quis e jamais serei. E para mim, uma pessoa que quer ser político, devia pegar e dizer, não sou mais pastor. Porque se há uma coisa que não combina, é pastor e político. Ou tu tem um sacerdócio, ou então tu tem o outro. Ou tu é sacerdote do Deus vivo e vai pregar o evangelho, irmão. Ou então tu vai ser político, vai se juntar com um bocado de gente, uma corja de safado, que não presta para nada. Não dá para misturar igreja com política. Não dá. Aí tem pastor que me critica quando eu falo isso. Esse pastor parece que... Não, meu amigo, eu estudei mais do que um bocado que eu conheço. Eu digo para vocês, eu não vi Jesus sendo político, nem nenhum dos apóstolos. E ele disse, sede meus imitadores. Eu vi Paulo deixando o cargo que tinha para ser um pregador do evangelho. Quiseram levantar Jesus como uma liderança política e uma liderança bélica. Jesus disse, eu não vou, porque o meu reino não é dessa terra.
Por que eu vou lutar por uma terra que não é minha, meu irmão? Isso aqui não é nosso não, nós somos lá de cima e não aqui de baixo. O mundo jaz no maligno. Como é que eu vou evitar que aconteça o que tem que acontecer? A miséria tinha que acontecer, as doenças, as pragas tinham que acontecer, as guerras tinham que acontecer, tudo que está acontecendo tinha que vir, está se cumprindo a profecia, e tem pastor discutindo como é que nós vamos evitar. Não tem como evitar o inevitável. Sabe o que acontece com as pessoas não se converterem? Diga, é que a semente cai num coração superficial. Às vezes as pessoas só recebem a semente, mas elas não deixam a semente germinar dentro delas. A palavra vem para salvar, mas você não recebe. Você é tão superficial que ela fica só em cima, ela não entra. Quando ela entra, ela faz efeito, mas se ela não entrar, não faz. Quantos milagres você esqueceu que Deus já fez na tua vida, na tua família e na tua igreja? Aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 7, ele diz, veja comigo. E os irmãos que estão no Facebook, eu sei que tem gente que não gosta de algumas posições que eu falo em relação à política. Problema de vocês, eu não estou nem aí. Não gostou, meu irmão? Muda de canal, vai para outro. Sou obrigado a concordar com você, nem você comigo. Vai ficar negativo. Eu te deleto. Vai. Versículo 7. Versículo 6 diz: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca o quê? Podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tem muita gente assim, está sempre aqui aprendendo, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Eu queria terminar dizendo a você uma coisa. O que é que você vai fazer quando a porta se fechar? E olha que ela pode se fechar agora. Eu falei até sobre o encontro com Deus. Tem gente que diz assim, pastor, eu não sei se eu vou, porque eu estou com as contas para pagar. Pois bem, irmão, fica. Não vai não. Mas se Jesus voltar, tu vai pagar as contas para o cão, né? Porque o anticristo vai estar na terra. Aí tu não subiu por avareza. Porque tu não investiu em ti mesmo, na tua própria alma, na alma do teu parente. Sabe, eu fico estarrecido como tem gente que chega. E aí, pastor, quando morre um familiar, foi para o céu ou foi para o inferno? Aí eu olho para o crente e digo assim, e aí, tu pregou? Sacrificou por eles? Tu enfrentou eles? Tu bateu de frente, pregou a palavra, orou por eles, ungiu, levou para a igreja, forçou eles a entrar no templo? Foi atalaia lá dentro? Fez eles confessarem Jesus? Ah, pastor, eu até tentei, mas nunca tive a oportunidade. Olha, o pai do cara morre, a mãe do cara morre, diz que nunca teve a oportunidade de falar com o pai e a mãe. E veio me perguntar se foi para o céu. Passou a vida dando mau exemplo para o pai e a mãe e quer salvar a alma do pai e da mãe. Passou a vida dando mau exemplo para os filhos e quer salvar a alma dos filhos. Passou a vida dando mau exemplo para a esposa e quer salvar a esposa. Passou a vida dando mau exemplo para o marido e quer salvar o marido. Irmãos, a porta está se fechando. E quantos não entendem, não veem, não ouvem, não entendem e não são curados? Continuam doentes pelo pecado. O pecado é um negócio que a pessoa não consegue parar. Tem gente que é fissurado em negócio de internet, de imoralidade de internet. Não para de ver coisa imoral na internet. Até quando você vai levar essa vida doentia? É uma doença que está acabando com você. Você não tem mais força de seguir a Deus, de vir à igreja, de buscar o Senhor. Você não tem mais força de nada, irmão.
A única coisa que pode te fortalecer é o Espírito Santo. Se tu não se santificar, tu não tem a presença dele. Pastor, ore por mim, não adianta. Não adianta eu orar se você não fizer a sua parte. Sabe qual é a melhor oração que tem? É a oração da renúncia. É quando você renuncia essa vida pela vida eterna. Se você não fizer a oração da renúncia, qualquer outra oração não tem efeito sobre a tua vida. Qual é o empecilho? O que é que você está disposto a deixar para poder viver a vida eterna? Para viver o Evangelho de Cristo? O que é que você está disposto? Até onde você vai? O que é que está te impedindo de caminhar com Deus? De caminhar com o Espírito Santo? De caminhar com Cristo? O que é que está te impedindo de servir a Deus? Ninguém pode viver do passado, irmão. Ah, pastor, porque no passado eu era. Já foi. Todo aquele que já era, não é mais. E eu digo a vocês, cristão é para ser cristão. Cristão que abandonou a fé, deixou de ser cristão. Infelizmente tem muita gente assim. Sim ou não? Você é um deles? E quando a porta se fechar, o que é que você vai dizer? Vai adiantar bater na porta? Vai adiantar? Não? Então, o que é que você está esperando? Você está apostando em quê? Quantas vezes eu falei aqui, a gente não sabe, irmão, o dia de amanhã. A gente não sabe. Essa semana eu estava vendo a notícia de um rapaz que ele estava num sinal. E aí a polícia atirando nos meliantes e vice-versa, tiroteio. E esse rapaz dentro do carro dele, a bala entrou pela parte de trás, passou pelo banco de trás, passou pelo banco do motorista e acertou no pulmão dele e ele morreu. Rapaz jovem, gerente de plataforma de telemarketing, novo, se foi numa bala perdida. Aí você está que nem um Zé doidinho no meio da rua, cheirando, bebendo, fumando, vem um carro e pá, vem uma bala e puf, tu vai para o inferno. Vai para o inferno. O que vai adiantar, irmão? Se você não negou a si mesmo, você não carregou a cruz, você não ganha a vida eterna. Amém? Fique de pé. Fique de pé. Põe a mão no seu coração. Eu quero que você pense. Se Cristo te libertar, você vai ser livre. Se você morrer para o pecado, você vai viver para Cristo. Se você não morrer para o pecado, você vai continuar vivendo no pecado. O que é mais importante do que a tua salvação? Hein? Posso falar uma coisa? Vai doer, posso falar? Posso? Levanta a mão, quem disse que eu posso? Bem alto, que é para eu saber se eu posso mesmo. Também se eu não pudesse, eu falaria do mesmo jeito. Deixa de ser burro. Deixa de ser burro, o diabo está te enganando. O diabo está te enganando. O bicho velho quer só tua alma. Isso vai acabar com tua raça. Chega aquelas pombagira ré. Amiga, vamos pra festa.
Aí tu não quer dizer não, aí vai vestir uma roupa de pombagira para sair, esquece da Bíblia, esquece da igreja, esquece do que ouviu, esquece do pastor, esquece do Espírito Santo, esquece de tudo. Quer agradar os outros? Desagrada a Deus. Arrumou um namorado, uma namorada do mundo? Pode ter certeza. Tá fornicando. Pastor, o senhor sabe, né? Se eu disser para ela que eu não vou transar com ela, ela vai dizer que eu sou o quê? Boiola. É? Eu diria outra palavra. Quem quer ouvir? Ah, sabe o que eu vou dizer mesmo, né? Eunuco de Deus. É muito mais bonito você entender isso. Eunuco. Se ela disser que você é boiola, você diz, não, eu sou eunuco. Sabe o que quer dizer eunuco, minha filha? É aquele que se castrou espiritualmente. Eu sou macho, mas não posso usar o meu corpo para o pecado, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu me faço eunuco, ainda que o mundo me acuse, seja lá do que for. Pastor, mas assim a mulher não vai mais me querer. O problema é dela, rapaz. Quem ganha é tu. Procure as suas melhoras. Procure para o céu. Amém? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu quero saber quem quer ir para o céu. Não, eu quero saber quem quer ir para o céu. Então larga tudo, vem aqui na frente para seguir Jesus. Mas larga tudo, tudo e vem seguir Jesus. Vem para frente para seguir Jesus. Vem para frente para largar. Senhor, a partir de hoje é tudo, eu largo tudo para seguir Jesus. Cigarro, bebida, droga, prostituição, adultério, o diabo a quatro. Eu largo tudo para seguir Jesus. Então vem. Se tu morrer para o pecado, tu vai viver para Deus. Se tu morrer para o pecado, tu vai viver para Deus. Pode vir mais para frente, pessoal que está chegando. Se morrer para o pecado, vai viver para Deus. Se morrer para o pecado, vai viver para Deus. Jesus está vindo. Não adianta dizer, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque você não veio aqui na frente. Você não largou tudo. Igual o jovem rico. Ele disse, eu tenho coisa demais para poder me desfazer. Você está pensando, o diabo está colocando coisa demais na sua mente. Você tem muita coisa para largar. Já marcou um esqueminha hoje? O diabo já marcou um esquema para você hoje? Uma mulher chegou no meu gabinete e disse assim, pastor, eu sei que tudo que o senhor prega é verdade, mas eu não posso aceitar Jesus hoje, porque eu já marquei um esquema para amanhã de manhã com um homem casado. Sabe qual é o problema, pastor? É que esse homem me dá dinheiro. Esse homem, quando eu saio com ele, ele me deixa sempre um dinheiro bom que dá para eu passar a semana. E eu olhei para ela e disse, mulher adúltera, tu está perdendo tua alma. Esse dinheiro aí não vale a tua alma, mulher. O diabo está colocando um punhadinho de dinheiro na tua mão para dizer para você que você está na mão dele. Mas se você é comprado pelo sangue do Cordeiro, não tem valor nenhum que possa impedir você de chegar aqui na frente. Não tem rapariga, não tem, prostituto que vá segurar você lá no mundo. Não tem sentimento, porque eu sou apaixonado. Deixa a paixão para lá, meu amigo. Foi a paixão que derrubou Golias, que derrubou Sansão. Foi a paixão que demoliu a vida de Sansão. E se você não cuidar, você não vai subir. Você não vai subir. Vem aqui na frente. Mas vem com gosto, porque Jesus está voltando. Vem com gosto, não vem com mentira não, porque os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Pastor, se eu for, eu vou com mentira, então fica no teu lugar. Porque você não é filho da luz, é filho das trevas. O filho da luz morre para o pecado e vive para Deus. Amém ou não amém?
Você é filho da luz? Então morra para esse mundo e faça do jeito que o Senhor está mandando. Ah, mas pastor, não tem mais nem mil mais. Ou é ou não é. O caminho é estreito. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Eu quero que você seja salvo. Mas eu não vou passar a mão no seu pecado e dizer que você está certo em ficar mais um tempo lá fora, porque o diabo vai tragar a tua alma, hein? O diabo vai pegar você na esquina e você vai ver o que é bom para tosse. Presta atenção no que eu estou falando. Jesus está voltando e tu está vacilando na hora do arrebatamento. Não adiantou nada ler Bíblia, orar, não adiantou nada fazer seminário comigo, não adiantou nada vir para a igreja, não adiantou nada, coisa nenhuma, se tu não te tocar e disser para ti mesmo que tu é um pecador desgraçado que precisa acabar com esse pecado de uma vez por toda. É só isso. Se você não vier e se você não perder essa vida, você não vai ganhar a vida eterna. Amém? Venha enquanto você pode. Venha enquanto Ele está perto. Invoque-o enquanto você o pode achar. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.